Bem-vindos a mais um Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai fundo num assunto, olha, central na fé cristã. Olá a todos! Sim, vamos explorar juntos Hebreus capítulo 10. Exato. E a grande questão é, por que aquele sistema todo de sacrifícios de animais lá do Antigo Testamento, que, poxa, foi Deus quem mandou fazer? Porque ele não era, suficiente para resolver de vez o problema do pecado. É uma pergunta fundamental, né? Nossa análise vai focar ali nos versículos 3 a 10 de Hebreus 10. Isso. A ideia é sacar qual era a limitação desses rituais e então qual o verdadeiro propósito deles no plano de Deus. E é interessante porque a própria Bíblia coloca a questão, né? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Direto, assim. Pois é, bem direto. Então, para que serviam? Qual era a lógica? É isso que a gente vai tentar desembrulhar aqui. Vamos lá. Bom, o próprio autor de Hebreus, ali no capítulo 10, ele já começa a dar umas pistas, né? Sobre essa insuficiência toda. Sim, ele aponta algumas coisas bem claras. Primeiro, a questão da repetição. Lembra? Versículo 3 fala que os sacrifícios eram feitos sempre, de ano em ano. Exato. E que serviam como uma recordação dos pecados. Tipo um lembrete constante de que o problema ainda estava lá. Não era uma solução definitiva, então. Era mais um lembrete anual do problema. Isso. E aí vem o segundo ponto, que você já mencionou, a inadequação do sacrifício em si. O versículo 4 é taxativo mesmo. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Não tinha como, né? O valor não era compatível, digamos assim. Exatamente. Havia uma incompatibilidade fundamental entre o sangue animal e a purificação necessária para o ser humano perante Deus. E tem o terceiro ponto também, né? Que o texto levanta sobre o foco ser muito no ritual externo. Sim, os versículos 6 e 8 falam de holocaustos e ofertas pelo pecado. Coisas que Deus instituiu, mas que por si sós não eram a solução final que agradava a Deus, no sentido de resolver a questão do pecado de forma cabal. Entendi. Então eram necessários, mas não eram o fim da linha. Mas se eram insuficientes, por que Deus os ordenou? Qual era a função deles, então? Ah, ótima pergunta. É aí que entra o propósito real, que era, principalmente pedagógico e profético. Eles não eram inúteis de jeito nenhum. Pedagógico e profético. Como assim? Pensa neles como símbolos fortes, quase como pequenas profecias que a gente podia ver, sabe? Apontavam para algo muito maior que viria depois. O sacrifício de Cristo. Exatamente. Cristo é o que a gente chama de antítipo. Ele é a realidade completa que aqueles símbolos, os tipos, só conseguiam prefigurar, só conseguiam apontar. Faz sentido. Tipo um trailer de filme. Mostra um pouco, cria expectativa, mas não é o filme todo. É uma boa analogia. Ou pensa num bilhete de viagem. Ele representa a viagem, te dá o direito a ela, mas ele não é a viagem em si. Os sacrifícios eram assim. Expressavam a fé na promessa da redenção, mas não a realizavam por completo. Entendi. E o que eles ensinavam, então, nessa função pedagógica? Ensinavam coisas cruciais. Primeiro, a gravidade do pecado. Pecado leva à morte, era isso que o sacrifício mostrava. Segundo, a necessidade de um substituto, algo inocente morrendo no lugar do culpado. E terceiro, o custo da redenção. Sem derramamento de sangue não haveria perdão. Lições pesadas, né? Pesadas, mas fundamentais. E essa ideia do símbolo versus a realidade, isso nos leva direto para o contraste que Hebreus faz, né, com a chegada de Cristo. Totalmente. A ênfase muda, assim, radicalmente. Sai do ritual e vai para a obediência à vontade de Deus. E essa frase é colocada em oposição direta aos sacrifícios que, como dizem os versículos 5 e 8, Deus não quiseste como solução final. Não era aquilo que resolvia a questão na raiz. E a chave para essa nova realidade é a encarnação, certo? O versículo 5, mas um corpo me preparaste. Fundamental. Para haver um sacrifício de valor infinito, capaz de pagar a dívida, tinha que ser alguém perfeito, divino e humano, Deus feito carne. O sangue animal simplesmente não tinha esse valor. Então, esse corpo preparado foi o instrumento para o sacrifício perfeito. Exato. E aí vem o princípio da substituição definitiva. O versículo 9 é claro. Tira o primeiro, o sistema antigo, para estabelecer o segundo, a nova aliança em Cristo.
O símbolo perde a validade quando a realidade chega. Acabou o trailer. Começou o filme. Perfeito. E a eficácia desse filme, do sacrifício de Cristo, é total, é final. O versículo 10 encerra dizendo: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Uma vez por todas. Essa frase é poderosa. Acabou a repetição anual. Acabou. Não precisa mais. E tem até um sinal histórico disso, né? Aquele véu do templo se rasgando de alto a baixo quando Jesus morreu, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 38. Nossa, verdade. Simbolizando o fim da separação, o acesso direto a Deus por meio de Cristo. Exatamente. O sistema antigo foi importante, instruído por Deus, vital como um mapa, um indicador, mas o sacrifício de Cristo é o destino, é a substância para a qual tudo aquilo apontava. Ok, então, para a gente amarrar tudo, os sacrifícios do Antigo Testamento foram super importantes, eram como setas ensinando sobre pecado, justiça, a necessidade de um pagamento. Isso, prepararam o caminho. Mas, pela natureza deles, não podiam limpar o pecado definitivamente. Aí veio Cristo com seu sacrifício perfeito, obediente à vontade do Pai. E inaugurou a realidade da salvação. O sistema de símbolos cumpriu seu papel e deu lugar ao definitivo. Fantástico. É uma visão muito clara da progressão do plano de Deus. E isso nos deixa pensando, né? Se Cristo é o cumprimento, a chave para entender tudo, como isso afeta a nossa leitura do Antigo Testamento hoje? Boa pergunta para reflexão. Como a gente aplica as leis e práticas de lá, sabendo que Cristo é o ponto central? Pois é. Entender essa progressão do símbolo para a substância enriquece demais a nossa visão da Bíblia como um todo. Mostra a unidade e a beleza do plano divino centrado em Jesus. Muito bom. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear esse ponto tão importante da Escritura. Esperamos mesmo. E se essa análise trouxe luz ou despertou mais curiosidade aí, não esquece. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar também, isso ajuda muito a gente. E claro, se inscreve aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder as próximas explorações que a gente vai fazer. Valeu, pessoal, até a próxima. Até lá!